Como fazer os nossos espatifilos lírio da paz florir? Neste vídeo nós vamos aprender a fazer mudas e todos os cuidados com eles. Esta flor a gente chama ela de espatifilos ou lírio da paz. Por que lírio da paz? Por causa dessa flor que parece uma bandeira branca. E ele é também chamado em alguns locais, algumas regiões, de bandeira branca. Quais as espécies? As espécies nós temos o mini, nós temos o médio, nós temos o grande e o gigante, de folhas bem grandes. São espécies diferentes uma da outra. Nós temos os spatifilum, que são vendidos em caixinhas mudas, às vezes com 12, às vezes com 15 mudas. Nós temos as mudas dos minis, dos médios ou grandes. Por que é importante saber das espécies dos spatifilos? Porque às vezes você compra um spatifilo num vasinho como esse e fica esperando ele crescer. Você pode passar ele para um vaso desse tamanho, porque esse aqui é mais ou menos um pote 11, significa que tem 11 centímetros aqui de boca. Pode passar para um vaso esse pote 15 centímetros de boca e ele não vai ficar desse tamanho. É a espécie do seu spatifilos. Então, é bom você saber o tamanho que você quer para você adquirir. Existem várias espécies. E por que é bom você saber que vende spatifilos em muda? Porque quando você for montar uma bacia, gente, tem bacias maravilhosas, jardineiras. Você pode colocar ele debaixo de árvore para fazer forrações lindas, caminhos. É muito melhor você comprar eles em muda, até mesmo por causa do preço. Toda planta que você compra em saquinho sai mais barato do que você comprar em potinhos. Então, se você vai plantar no chão ou grande quantidade em jardineiras, é melhor que você compre em saquinho. Ana, não achei em floricultura. Como você sabe, eu trabalhei em floricultura. Quem não conhece a minha história, vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O vídeo da minha história é curtinho e muito linda. Como eu trabalhei em floricultura há muitos anos, a gente sabe que você pode encomendar. Você encomenda, faz o orçamento, toda semana chega no país inteiro aí. Plantas é que nem verdura, plantas é a mesma coisa. Chega uma vez por semana, você encomenda e aí chega a caixa de mudas de spatifilos para vocês. Agora nós vamos falar o seguinte, é a planta mais popular no mundo inteiro. Por quê? A gente fica doida, fica louca para ter flores dentro de casa e é uma das opções, porque ela dá flor em ambiente interno em pouca luz. Nós temos outras que florescem, como por exemplo o antúrio, nós temos as orquídeas, as bromélias, mas por exemplo o antúrio floresce dentro de casa em mais luz, o spatifilo em menos luz. Por isso ele é tão popular, porque ele floresce em sombra, muito fácil o cultivo. E outra coisa, mesmo sem as flores, aí as bandeirinhas brancas que simbolizam aí a paz, até a folhagem é muito bonita, não é? Olha que linda da folhagem. Por que a gente chama ele de lírio da paz? É a planta que simboliza realmente a paz, né? Então a gente traz aí muito, a gente fala muito da paz com essa planta. Vale muito a pena a gente ter uma planta que é um coringa dentro de casa mesmo. Vamos lá para o ambiente. Então já dei a pista. O ambiente é de sombra. Só que se você colocar em muita sombra, sabe o que vai acontecer com o seu spatifilo? Ele não vai florescer. Primeira coisa, quando o seu spatifilo não dá flor, tem outras coisas que a gente vai falar nesse vídeo ainda. Mas a primeira coisa que eu devo observar é a luz. Se está em pouca luz, ele vai ficar lá que nem uma samambaia. Vai ficar lá um spatifilo samambaia. Não vai florir. Então, aumente a luz.
chegue ele mais perto da sua janela ou da sua porta. Tá pouca luz. Mas se você colocar ele em luz demais, ele começa a amarelar. Se você colocar ele em sol direto o dia todo, ele queima e pode até matar o seu espatifilo. O ambiente ideal para ele é arejado, sem muita ventilação. O espatifilo não gosta de corrente de vento. Como é a adubação? Você precisa de colocar no seu espatifilo um adubo que seja rico em todos os nutrientes que todas as plantas precisam. Vou deixar aqui para vocês a foto explicando direitinho sobre a adubação. São 14 nutrientes, macro e micronutrientes. Aí você vai falar assim: Ana, qual adubo mineral que você usa? Eu uso o Poderoso Adubo. Para explicar de adubação, eu explico lá no meu Instagram aos sábados sobre as plantas em geral e às quintas-feiras nos meus stories lá do Instagram sobre as orquídeas. E vou falar também sobre o substrato dele daqui a pouco, que também tem adubo orgânico. Então ele precisa sim de adubação, uma adubação completa que tenha todos os nutrientes. Qual é o vaso ideal e o substrato para o espatifilo? Olha, vamos pensar assim: o vaso para ele seria um vaso de barro, fibra, esses vasos que retêm mais a água, ou seria um vaso de cimento, barro, que tira a água da planta? Se é uma planta que gosta de muita água, como o espatifilo, que nós vamos falar da rega dele, ou planta que é beberrona, o espatifilo ama. Por quê? É a origem dele. Ele vem de florestas tropicais, principalmente das Américas, ficam debaixo ali das árvores, amam umidade, umidade do ar, umidade no substrato. Então, o que é ideal para ele? Olha, vaso de plástico vai te ajudar, porque o plástico conserva ali mais a sua rega, a água aqui dentro. Se você plantar ele no vaso de barro, o vaso de barro puxa a água, então você tem que regar mais. Fica contra aí a natureza da sua planta. Poder plantar no vaso de barro, se você acha bonito, se você padronizou, pode. Você faça artifícios, por exemplo, impermeabiliza o vaso de barro por dentro. Você pode fazer artifícios aí com o seu vaso de barro. Senão você vai ter que ter muito trabalho. Então, o vaso de plástico ou de fibra seria maravilhoso para as exigências do espatifilo. Substrato, um que seja fibroso, drenante, água. Como ele gosta muito de água, se você coloca numa terra vegetal pura, vai ficar ali aquela massa compacta. Então vai acumular água e as raízes apodrecem. O espatifilo começa a desfalecer e até morrer. Não é legal. Nenhuma planta gosta de terra vegetal pura. Então é um substrato poroso, fibroso. Olha para vocês verem, até o substrato que ele vem é um substrato que tem casquinhas, fibras. Então, na floricultura, você acha o substrato que seja fibroso, poroso, drenante, leve, rico em matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Humus de minhoca, esterco de gado, esterco de galinha. Eu vou dar uma fórmula para vocês que gostam aí de receitinhas. Vocês podem colocar 2/3 de substrato comercial ou terra vegetal, 1/2 de humus de minhoca e 1/2 de vermiculita. Ana, por que vermiculita? Porque a vermiculita retém água. Toda vez que o seu espatifilo precisar de água, ela vai liberando aos poucos, e toda vez que estiver sobrando água, ela segura nos seus polímeros água e não há excesso de água. Só que se você colocar demais, que aí nem a vermiculita segura.
Ou então você mesmo pode fazer o seu substrato aí, desde que seja do jeito que eu falei aí no início aí da pauta aí de substrato. Como é, Ana, a questão de pragas e doenças e coisas diferentes que pode acontecer? Por que o meu Spathiphyllus, Ana, fica com as pontinhas amarelas? Falta de umidade do ar. Sabe o que o Spathiphyllus gosta muito? Borrifar água nas folhas. Então, todos os dias você pode dar uma borrifada na água borrifada de água mesmo nas folhas, tá? Pode borrifar. E outra coisa também, sempre lave as folhas do seu Spathiphyllus, porque ele acumula muito poeira e pode prejudicar na fotossíntese. Outra coisa que pode acontecer, quando você falta muito com a rega, espera secar, ele começa a dar uma caída, principalmente nas laterais. Não faça isso com o seu Spathiphyllus. Você está estressando a planta e ela uma hora cansa. Essa parte que caiu não volta. Aí você realmente tem que retirar aquela parte. Não deixe o substrato dele secar, tá? Então pode acontecer isso. Outra coisa que acontece muito com o Spathiphyllus é ficar a flor verde. Por que a flor fica verde? Por dois motivos. Um, que ela fica velha mesmo, e outra é falta de luz. Quando ela fica velha é no final do estágio. Então aqui tá branquinho, é até bom quando você for comprar. Você sabe, você tá novo, olha que dica legal. Quando a flor tá branquinha. Então demora a ficar verde. Agora, se já está nascendo as flores meio verde, é falta de luz. Aumente a luz do seu Spathiphyllus. Aí você vai falar assim, Ana, quando a flor tá verde, eu preciso tirar essa flor? Não precisa. A minha, na verdade, as minhas plantas, como eu tenho muitas plantas, eu nem tiro nem quando tá seca. Eu deixo que a própria planta descarta ali. Mas você pode tirar quando tá verde. Quando ela está seca, marrom, fica feio, eu sei. Por estética você pode tirar. Não tem necessidade, mas você pode tirar. Como que eu tiro? Tesoura limpa e afiada. Você vai aqui na flor e vai tirar rente aqui ao caule, sem danificar a outra, em diagonal. Sempre rente lá embaixo. Nunca tire aqui deixando toco, tá? Sempre rente ao máximo que você conseguir lá embaixo. Qual praga ou doença que pode ocorrer? Acontece muito de pulgões. O caso de pulgões, você lavando às vezes sai, se tiver no início, por isso sempre observe as suas plantas. Ou você pode usar uma calda de detergente, que é muito simples também. Vou deixar um vídeo aqui abaixo para você ver como que você vai cuidar aí dos pulgões. E o principal seria mesmo os fungos. Como que você trata os fungos no Spathiphyllus? Os fungos é por excesso de umidade. Você vai aplicar um fungicida, pode ser aí um fungicida próprio para plantas, mas vai diminuir a umidade dele, que senão fica aquele ciclo vicioso. Isole a planta das demais, aumente a umidade e, se preciso, até faça um replantio. Vamos falar da rega dos Spathiphyllus? Acerte na rega. No início é difícil, mas depois você vai acostumar. O que você vai fazer? Você vai manter, o segredo é, atenção, manter levemente úmido. Não espera secar e não irrigue quando tiver encharcado. Você vai, aqui em cima sempre seca rápido. Então você afunda o dedo, afundou o dedo. Viu que está encharcado, não irrigue. Viu que está quase seco, pode irrigar o seu Spathiphyllus. Você coloca uma quantidade generosa de água nele. Não é encharcamento. Se você encharcar o seu Spathiphyllus, ele vai acontecer de começar a cair. Então, olha para vocês verem, ele cai por falta de água e por excesso de água.
pelos dois motivos. Então, o segredo maior do espatifilus é você acertar na rega, porque ele cai pelos dois motivos. Mas é muito pior pelo excesso de água. Cuidado com os cachepôs. Eu trouxe aqui porque as raízes não podem ficar em contato com a água. Tá vendo essas raízes? O que tem que ter na raiz? Tem que ter substrato, água e ar. Se vocês deixarem água aqui, vai ficar que nem planta aquática, não tem ar, vai ficar só água e substrato. A planta começa a não ter ar e começa a apodrecer as raízes. Quando você coloca em cachepô, tem que esperar escorrer bastante, dê um tempo, para depois voltar para o cachepô. Então, ele vai ficar dessa maneira. Assim você vai ter lindos espatifilos e ele vai florescer bastante. Aí você vai falar assim, quando que o espatifilo floresce? Ó, o espatifilo floresce muito primavera, verão, enche de flores. Mas durante o ano todo, você cuidando da maneira que eu estou falando aqui, ele vai florescer. Ele floresce algumas flores em determinada época do ano. O ano todo ele pode emitir flores. Sai flor, depois para, depois sai flor. Muitas flores, primavera, verão. Uma coisa que vocês têm que observar, que eu recebo muita mensagem, sobre aqueles mosquitinhos que ficam aqui nas plantas. E acontece muito no espatifilo. Por quê? Vocês veem que ele gosta muito de água. E coloca um substrato, por exemplo, esterco de gado, que ele até gosta muito, mas que não esteja curtido. Então, quando o substrato não está decomposto, curtido e com muita água, começa a dar aqueles mosquitinhos. Quando dá aqueles mosquitinhos, faça o replantio, joga aquilo tudo fora e troca de substrato. Replantio. Quando você vê que o seu espatifilo, você está dando ele a luz ideal, está adubando com todos os nutrientes que ele precisa, que são 14, ele não floresce, hora de replantar. Todas as plantas que estão em vaso estão confinadas. O lugar delas é lá na natureza. Acabou todo o nutriente que tem aqui. É hora de replantar. Sabe por quê? Porque a água da rega acontece a lixiviação. Vai tudo embora. Replante o seu espatifilus. Aí quando ele não estiver florindo mais, quando o substrato não está com cheiro legal, ou quando você vê que ele está assim, não está legal, replante, que ele vai ter cara nova, vida nova. Mudas, como que eu faço muda? Olha, muda de espatifilo não é tão fácil assim. Você tem que prestar atenção que quando ele está dessa maneira, você tem que olhar, é divisão de torceira. A gente faz por divisão de torceira, mas dessa maneira. Esse conjunto não é bom dividir. Divida aonde está dividido, porque às vezes o produtor faz por meristema. E esse conjunto é uma planta só. Se você dividir, às vezes ela morre. Olha como que vem claro como a gente pode fazer as mudas. Divida onde já está dividido para a gente não ter problema. Então faça a divisão de torceira. Arranque tudo e divida aqui, ó. Você não vai ter problema. Divisão de torceira é a melhor maneira de fazer mudas do seu espatifilus. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão assim amar. Existem as plantas purificadoras do ar. O que é isso? Tiram toxinas da casa, restos de material de limpeza, guarda-roupa novo que solta aqueles pozinhos. O espatifilo é uma das plantas que mais purificam o ar dentro da nossa casa. Então é uma planta muito valiosa. Isso foi um estudo feito pela NASA. O Vellinguiolambra, que é o maior centro de comercialização de flores e plantas do país, também está fazendo estudos sobre isso. E o espatifilus é uma planta purificadora do ar. Vale muito a pena aí. Agora eu vou falar para vocês, vou resumir os dois tópicos principais
para vocês fazerem o seu espatifilo florir. E se você estiver gostando do vídeo, eu vou te pedir para compartilhar para quem você acha que o meu vídeo vai ser legal também. Então, compartilhe esse vídeo, hein? Para dar flor são 2 pontos. Primeiro, meu espatifilo não está florindo. Aumente a luz dele, sem sol direto, hein? Segundo, faça o replantio. Sabe por quê? Às vezes o pH dele está muito ácido. Então, o pH dele estando muito ácido, não tem como corrigir dentro do vaso. O melhor é o replantio. Primeiro, então, luz. Segundo, replantio. Levando em conta que você está, né, regando direitinho, tá colocando um bom adubo. Faça essas 2 coisas que vocês vão ter aí lindos espatifilos. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que assim que eu colocar vídeo novo, você vai ser avisado. Gratidão por assistir mais esse vídeo. Não fique com dúvida, deixa nos comentários abaixo. Se tiver mais dias que você assistiu, manda mensagem para mim lá no direct do Instagram, que eu vou ficar muito feliz em conversar com você por lá. Beijo e até o próximo vídeo.